No vídeo de hoje falaremos sobre um filme em que traz uma personagem com certas manias, que traz ali referências de uma outra produção também. Esse longa ele é bem leve, com um romance muito tranquilo. É claro que existem alguns pontos que não me desceram, que eu vou discutir aqui com vocês, mas não deixa de ser fofo ainda. Porém, já deixo claro aqui pra vocês alguns spoilers, que o elenco ele é bem conhecido, a gente conhece alguns nomes ali do Reino Unido, existe muita reviravolta dentro da produção do filme e é claro que eu vou discutir hoje sobre paleta de cor e sobre a narrativa também. Olá, eu sou a Bianca Matos, aqui do Vídeo Insônia, e aqui no meu canal eu gosto de falar sobre filmes e às vezes sobre jogos bem peculiares. Eu gosto de falar sobre paleta de cor, narrativa, enquadramento e tudo mais. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Uma Beleza Fantástica é um longa britânico de drama e romance lançado em 2016, em que foi dirigido e escrito pelo Simon Abud, o mesmo diretor responsável por Comes a Bright Day, de 2012. A nossa narrativa de hoje, então, ela começa com a personagem chamada Bella Brown, que ela é interpretada pela Jessica Brown Findlay, em que, com pouco tempo, notamos que a forma como ela se arruma para sair, o ritual dentro da casa dela e até o modo como ela fecha a porta da sua residência para continuar o seu dia, notamos que são sintomas de alguém que sofre de TOC ou transtorno obsessivo compulsivo. Então a gente percebe assim que ela é muito metódica, sempre ela faz as coisas do jeitinho dela e de forma muito repetitiva. Então, o que seria atividades muito simples para quem não possui TOC, que levariam segundos, para ela levam minutos. Até mesmo se a gente for observar dentro da sua residência, os móveis são organizados e decorados da mesma forma. Tudo muito metódico. Em seu trabalho, Bella é bibliotecária, algo que até faz sentido, já que por ela ser muito exigente com as etapas do seu cotidiano, ela acaba saindo bem em organizar, catalogar e decorar o local de cada livro da biblioteca. Mas isso não é o emprego dos sonhos dela. Ela realmente gostaria de escrever um livro infantil, porém falta inspiração sobre onde começar. E de volta à sua casa, Bella vive em um local fofo, bem arrumado e que ainda possui um quintal enorme com um jardim, mas ela se nega em cuidar, por conta da sujeira, complexidade e o tempo de manutenção que o ambiente exige. Daí já viu, né? Então ela fica só fingindo que aquela parte específica da casa nem existe. Mas isso começa a mudar quando ela conhece o seu vizinho viúvo e bem mesquinho chamado Alf Stevenson, que ele é interpretado pelo Tom Wilkinson, e o ajudante dele, que chama Vernon, que ele é interpretado pelo Andrew Scott. Ambos formam uma dupla em que eles trocam favores basicamente. Ficamos sabendo que Alf é um senhor viúvo que amava sua esposa e, por não gostar de ficar sozinho e não ter muito jeito para realizar tarefas como cozinhar, ele contrata os serviços de Vernon, que por sua vez é um homem divorciado com suas filhas gêmeas. Bella acaba precisando da ajuda de Alf, pois ela é informada que será expulsa da sua residência caso ela não cuide do jardim, e utiliza dos conhecimentos do seu vizinho, já que ele manja bastante desse assunto. Já o Vernon entra na jogada por causa que ele passa a cuidar da casa de Bella, enquanto ela trabalha, como forma de se rebelar contra o Alf, que usa e abusa dos serviços do Vernon e não paga ele direitinho. E aí vocês vendo o gênero do filme, vocês estão perguntando, né, cadê o romance desse filme? Mas calma que tá chegando. E isso passa a acontecer quando a Bella, ela conhece um cara chamado Billy, que ele é interpretado pelo Jeremy Irvine, e ele é um dos frequentadores da biblioteca. A gente vê assim que ele é um homem bem esquecidinho, bem atrapalhado, e toda hora ele quer saber onde livro X, livro Y tá, e a Bella acaba impressionando ele por causa que, como eu falei pra vocês, ela sempre sabe onde tudo está organizado dentro daquele local. Uma Beleza Fantástica é um filme que, o resumo da ópera para vocês, é um filme simples. Eu diria que ele seria facilmente transmitido na sessão da tarde. E não é nem porque ele tem a classificação para todos os públicos, mas por conta de como a narrativa se desenvolve e demonstra para o telespectador o que é uma amizade verdadeira, amor e o clássico reviravolta.
Eu diria pra vocês que quando a gente assiste a esse filme, a gente tem a impressão de estar assistindo uma fábula audiovisual, que tudo aquilo que tá em volta da Bella é como se fossem personagens da sua futura história que ela pretende escrever. E não podemos esquecer do comportamento super peculiar da Bella, que lembra um personagem também muito peculiar chamada Amélie Poulain, que inclusive eu já falei sobre esse filme aqui no canal, eu vou deixar um card aqui em cima, caso vocês queiram conferir. No Fabuloso Destino de Amélie Poulain, vemos que a protagonista tem um jeitinho muito específico no seu cotidiano, mas não é revelado ao telespectador mais informações sobre o que desperta nela ser desse modo. Tudo bem que dentro do filme também tem relances, dá umas pistas de que, por conta do comportamento frio dos pais da Amélie, ela se comporta daquele jeito e tudo mais, como eles lidam com ela, né, por conta também da sua imaginação fértil com um amigo imaginário, e também por falta de ter um irmão pra brincar. Só que ainda assim, gente, eu acho que ela tá mais pra um transtorno de espectro autista do que um transtorno obsessivo compulsivo. Gente, eu não sou psicóloga, eu não tenho nenhuma graduação, nenhuma formação na área, eu só tô dando palpites. Porque apesar da Amélie e da Bella, elas serem pessoas peculiares e terem comportamentos únicos, ainda assim, elas são diferentes uma das outras. Você vê como que cada uma se comporta no seu dia a dia e aí você vê ali que dá pra diferenciar sim. Outro ponto que eu gostaria muito de discutir com vocês é sobre o final. Do mesmo jeito que Uma Beleza Fantástica, ele é muito bom, eu adoro ele porque ele parece um filme leve de sessão da tarde, ao mesmo tempo, por conta desse mesmo motivo, ele é ruim porque a gente vê que durante a narrativa, durante o roteiro, por mais que tenha conflito, sabe, fica aquela coisa tudo de bom, tudo assim, tudo se resolve, fica aquela coisa muito de paz, e aí isso me incomoda um pouco, porque foge muito da vida real e volta a parecer uma fábula. Existem outros assuntos bem mais complicados dentro da trama, como a morte, que faz parte da vida adulta. E eles são desenvolvidos muito melhor do que esses outros conflitos que eu tô falando pra vocês. Então, o fato da Bella não terminar com o Vernon realmente me fez uma pessoa muito triste. Eu acho que aquele papinho do Billy é muito furado, não me convenceu. Eu só fiquei com mais ranço, mais raiva daquele personagem. Porque durante o filme, poxa, ela podia ter ficado com o Vernon, sabe? Eles formam um casal tão bonitinho, ele cuidava dela, ele ia na casa dela, ela se dava bem com as filhas dele, sabe? Eu super imagino na minha cabeça uma história assim muito fofinha, dela sendo madrasta das meninas, dando tudo certo, e ela manda aquele menino pra puta que pariu. Sério, gente, ao mesmo tempo que foi uma fábula, não foi, porque não alimentou as minhas expectativas. E aí eu fiquei brava. Mas eu gosto do filme, Apesar de tudo, eu amo esse filme. Dentro da paleta de cor de Uma Beleza Fantástica, a gente consegue então prestar atenção em duas cores muito recorrentes. Seja o verde, por conta do jardim, da natureza lá fora, que vai, né, prosperando, vai nascendo, vai se desenvolvendo conforme a trama vai chegando ao fim, e o lilás ou o roxo, como preferirem. Essas duas cores são até muito perceptíveis no próprio pôster do filme, se vocês pararem para observar. E como eu sempre deixo claro para vocês, as cores, a paleta do filme, elas conseguem passar mensagens implícitas ao telespectador, em que pode até anteceder certos acontecimentos. É como se a gente levasse um spoiler assim de graça, sabe? E aí você fica tipo, ah não, não vai acontecer isso, né? E realmente acontece. Na maioria das vezes. Quando não acontece é por causa que a gente não soube pegar aquele lance, por causa que é como eu falei, dependendo da nuance, dependendo do tom e do contexto, isso tudo influencia no significado da cor. Então não é porque, tipo, aquele artigo, aquele livro sobre paleta tá errado, é porque também a gente tem que saber interpretar. Em relação ao verde, por mais que vemos em muitos filmes de terror e fantasia, por se tratar de algo venenoso e onipresente em relação àquela presença, seja do mal ou fantástica. Nesse caso, por conta do contexto e da tonalidade, como eu disse antes, podemos ver um certo quê de saúde, em que no momento que o jardim ganha vida e forma, tudo em volta da protagonista entra nos eixos. Ou seja, notamos que ela não se dá bem no trabalho como bibliotecária, não possui criatividade para o seu livro, não possui uma boa relação com as pessoas ao seu redor e até mesmo o seu toque interrompe muito na sua vida em constante conflito. Daí o verde surge com esse intuito. Agora, em relação ao lilás ou roxo, essa cor ela é coringa, porque é possível notar em filmes que possuem magia e elementos místicos, mas quando ela aparece, pode também querer trazer uma transformação àquele momento, àquele personagem, ou pior, a morte de fato.
E assim como vemos que a Bella compreende o valor do jardim ao seu vizinho e como ele sente a sua falecida esposa em meio às plantas que cultiva, vemos que ele está usando uma camisa lilás. Nesse momento, quando eu assisti a primeira vez, eu até cheguei a pensar, ai, nossa, a Bella tá aceitando essa nova fase da vida dela, ela tá se transformando, ela tá se tornando uma pessoa melhor e tudo mais. Só que não era bem assim, não. Mas aí, gente, não demora muito e a gente acaba testemunhando a morte do Alf. Assim, é ruim, mas pelo menos teve um desfecho legal. Eu tô tentando confortar vocês de um fato ruim. Sim, mas calma que eu vou explicar pra vocês. Porque apesar dele ter morrido, ele ainda deixou a casa dele pro Vernon morar com as suas filhas, já que ele é divorciado. E também, né, ele deixou o legado do jardim e vários conhecimentos pra Bella. Obrigada. Paçoca. Mandubim. É boa? Eita, índio feio da porra, mano. É feia, mas é boa, mano. Ela tá meio fudida, fica comendo sol. Parece aqueles jogos indie, sabe? Parece que é aqueles feitos em Unity, sei lá, né? 3D. É, exato, Unity. Aqueles 3D meio estragados. É, até esse modelo é até gratuito. É, tá ligado? Um teste, tipo, foi o TCC de um cara, tá ligado? Ele distribuiu de graça. Dá pra fazer um jogo de terror dos índios. Comprei lá de um maluco que tá vendendo farol, tá pedindo ajuda. Ah. Eu comprei, né, mano? Sei lá. Comunista você. Faz o trabalhador, mano. Agora que eu tenho dinheiro, não tem por que falar não. Mas eu falava não porque eu realmente não tinha, agora que eu tenho. Se vocês forem pesquisar sobre o filme mais a fundo, como eu fiz para trazer o roteiro para vocês, vocês vão ver que não tem muita coisa, o que me surpreendeu. Então, literalmente, esse filme do Simon Abbott, que é o diretor, literalmente é o segundo filme dele, porque o Comes a Bright Day é o primeiro. E é isso, gente, a filmografia dele para por aí, até então, né? A gente não sabe se ele tá pensando em outra coisa. Quando o diretor estava terminando de gravar o seu primeiro longa, ele já estava com a cabeça no filme de hoje, mas ele ainda não tinha aquela certeza. Isso até fez surgir algumas reviravoltas durante a sua produção, em que foi cogitado de não gravar em Londres e sim nos Estados Unidos. Tudo estava pautado na incerteza, principalmente em quem daria vida à sua personagem principal. E foi confirmado pelo diretor que no momento dele trazer o filme à vida, ele tinha o filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain em mente. E ele reconhece que o seu longa é um conto de fadas moderno também. E existe uma plataforma na internet chamada UK Britlist, em que ele tem o objetivo de reunir roteiristas e os seus trabalhos, seus projetos, seus roteiros que nunca viram a luz do dia. É um lugar ali para enaltecer o seu trabalho. E o roteiro do filme de hoje veio justamente de lá. Porque o que acontece nesse site, quando existem muitas recomendações dentro do próprio sistema do site, meio que o algoritmo ele deixa em destaque, falando sobre filmes, né? Eles fazem até listas de filmes que nunca viram a luz do dia e tá lá, né, dando bobeira. E o que aconteceu? Por conta de uma dessas listas, a galera, né, a equipe de produção do Abood, eles viram esse roteiro, eles gostaram muito do que eles viram e entraram em contato com o diretor e falaram, olha, tem uma coisa aqui bacana. Topa fazer? E aí todo mundo entrou de acordo e começou a fazer esse filme. A única coisa que eu não sei direito como que funciona no UK Britlist é que o filme ele foi escrito e dirigido. Então eu não sei se é um roteiro totalmente pronto ou parcialmente pronto. Eu não sei em que etapa que o roteiro de hoje estava escrito, né? Por causa que você vê que existe uma certa influência do diretor de hoje na trama. E existe um fator muito interessante dentro do filme que eu não havia notado, mas é porque eu não manjo de jardinagem, nem de flor, nem de nada, né? Eu acho bonito, mas eu não manjo nada. E aí eu, lendo uma entrevista do diretor, eu descobri isso. O diretor fez com que o jardim de Alf, o vizinho viúvo, apesar de ter flores que desabrochassem entre junho e agosto na vida real, dentro do filme elas desabrocham por um bom período fugindo dessa época do ano. Mas ele fez esse erro sazonal de propósito, para mostrar que a natureza é caótica e incontrolável, diferente do que Bella gostaria que as coisas fossem ao seu redor, totalmente controláveis do jeitinho dela, já que ela sofre de toque. Infelizmente, Uma Beleza Fantástica foi indicado para 4 festivais diferentes, 2 tipos de categorias, no caso, né, desses festivais, só que ele não ganhou nada. Mas eu vou citar mesmo assim para vocês, para não ficar sem graça o vídeo.
Em 2017, durante o Edinburgh International Film Festival, Uma Beleza Fantástica concorreu como melhor filme, seguido do Emden International Film Festival, ainda na mesma categoria. E ainda no mesmo ano, mas em relação à trilha sonora, concorreu durante o Hollywood Music and Media Awards e por último no Music Plus Sound Awards. E o filme que indicarei hoje é Barfuß, um longa alemão de comédia dramática e romance lançado em 2005, em que foi escrito e dirigido pelo Tilce Weiger, o mesmo diretor responsável por Aprendendo a Amar, de 2007, e Coco Van, de 2011. Assim como o filme de hoje, essa indicação possui uma protagonista que ela sofre de algum transtorno psicológico, e também dentro do roteiro existem aqueles altos e baixos que podem ser considerados bem clichês para alguma galera, ou seja, tem aquele lance assim de comédia e romance. Nick inicia um novo emprego como faxineiro em um hospital psiquiátrico. Após alguns incidentes causados pela desatenção de Nick, ele acaba sendo demitido. Logo, ele se reclusa em um banheiro após demissão e acaba se deparando com Leila tentando tirar sua vida. Nick a impede e tenta avisar a médica responsável pela garota. Após sair do local, ele não percebe que Leila cria uma afeição por ele e começa a segui-lo até sua casa. E você, já assistiu ou já ouviu falar sobre Uma Beleza Fantástica? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Você também pode me dar alguma dica de algum filme ou algum jogo que eu posso trazer aqui pro canal e contar mais detalhes como vocês já estão acostumados. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos!